nossa, infelizmente, né? Mas a nossa falta de habilidade para oração é o crente que não tem o hábito de orar. Não tem o hábito de orar e automaticamente ele tem dificuldade para orar. E principalmente quando ele está orando e ele sente que tem guerra. Aí ele não tem hábito para orar, então a oração dele não... Nós estamos desde segunda-feira falando, né? E segunda-feira nós estávamos falando para os irmãos que a maioria das pessoas nem sabe o que é romper numa oração. E a maioria deles não sabe o que estão orando, o que estão pedindo, né? E por causa disso, a oração também não flui. A oração, ela tem que ser mais ou menos que nesse homem no livro de Marcos, que nós falamos para vocês. Ela tem que ter um desespero, né? Foi o que eu falei na terça-feira. E que eu comecei a falar na segunda também. Tem que ser uma oração meio desesperada. A gente tem que ter sede de orar. Tem que estar com vontade de orar. Não pode estar orando só por orar. Tem que estar orando mesmo. Orando. Amém? Querendo ver o resultado. A oração tem que ter resultado. Oração fria. Oração sem foco. Oração sem objetivo. É oração de crente desmotivado. Amém? Quando a gente está orando uma oração e nós não estamos alcançando, irmão, estamos desmotivados. E o motivo para crente orar é prova. Aí Deus tem que dar prova, parece. Não parece, né? Mas a Bíblia diz bem claramente que quanto mais o povo vinha à prova, eles clamavam a Deus e Deus os livrava. Clamava a Deus e Deus os livrava. Leia isso no livro de Salmos. E clamou e ele livrou. Aí eles clamavam, aí murmuravam de novo, desviavam dos caminhos. Aí ele clamou e ele livrou. Quer dizer, tem gente que vai viver assim a vida inteira. Não é isso que Deus tem para nós, amém? Não é isso que Deus tem para nós, eu disse, amém? Deus tem um nível maior de bênção para nós. Mas a maioria dos crentes chega só até um nível de bênção e para. Ele chega no nível de bênção, aí ele para. E existe um nível além do nível de bênção. O nível de bênção é um nível bom. Só que nós temos que ir além do nível de bênção. Nós temos que ir para o nível de poder. Poder sobrenatural da parte de Deus. Amém? Nós não podemos ficar no nível de bênção, porque o nível de bênção é aquilo que, vamos supor, o cara clama, como a maioria pede tanto para Deus batizar com o Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Deus batiza ele com o Espírito Santo. Ele fala em línguas, ele para por ali. Ele não vai além. Ele não quer ir além. Ele não quer, ele parou ali, ele estaciona. A maioria dos crentes estaciona. A mesma coisa em qualquer tipo de vitória na vida, em qualquer tipo de crescimento na vida, ministério assim por diante, chamadas, pode ser evangelista, pastor. Tem pastor que ele só porque ele é pastor, ele senta no púlpito, ele já prega uma palavra, ele ensina bem a palavra, ele para ali, ele não vai além, a vida dele está sempre amarrada. Então ele está no nível de bênção, mas não está no nível de poder. E o nível de poder é onde nós vemos as maiores coisas maravilhosas da parte de Deus. Os discípulos só poderam verdadeiramente perceber o nível de poder depois que eles receberam a virtude do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que assim há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Amém? Nós não recebemos fogo na cabeça para ficar pulando, ou só para cair no chão. Nós recebemos fogo na nossa cabeça para romper diante de Deus, para fazer a obra de Deus e fazer a diferença. Porque crente de banco já tem um monte. Nós temos um monte de crente de banco, e um monte de crente desmotivado, e um monte de crente que leva uma vida de pecado, uma vida cômoda. Que é mais fácil reclamar do pastor e reclamar da irmã, reclamar da palavra, do reclamar dele mesmo. Ele não faz uma autocrítica nele. A Bíblia fala de fazer autocrítica, e uma das autocríticas que Deus manda fazer é na Santa Ceia. Mas o crente só pensa que é só ali. Você vê que na semana da Santa Ceia é um tal de santo concerto. Eu preciso me consertar, semana da Santa Ceia. Mas a Bíblia fala assim que o crente anda pela fé. Ele anda de glória em glória. Aleluia. Meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Glória a Deus. Queria falar para vocês hoje aquilo que eu falei para o pastor João ontem aqui, que está no versículo 25. Amém? De tem coisas que tem que sair da nossa vida e não pode voltar mais. Amém? Está no versículo 25, quando Jesus foi expulsar o demônio do moço. Eu falei aqui, desde segunda-feira nós estamos falando, hoje já é quarta. E eu falei
que esse moço tinha 3 problemas sérios, e o quarto é inomeável. Ele era surdo, ele era mudo, e ele tinha um tipo de um ataque epilético, uma convulsão, né? E o quarto é o demônio, porque ele era possuído pelo demônio. Trouxeram para os discípulos não conseguiram expulsar. Essa história, ela está também em Mateus, capítulo 17, versículo 23. Capítulo 17, versículo 14, melhor dizendo, até o versículo 23. E também ela está em Lucas, no capítulo 9, versículo 37 até o 45, se não me falha a memória. É a mesma história. O detalhe desses 3 livros é que, se não me falha a memória, em Mateus, uma das principais lições ali é aquela fé como um grão de mostarda. É o mesmo texto. Os discípulos chegam e questionam Jesus por que não conseguiu, e Jesus explica naquele texto lá, de Mateus: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis ao monte, a uma moreira, coisa parecida, vai daqui para o mar, será feito. Amém? E depois, quando chega em Lucas, um dos detalhes mais interessantes para mim é que esse menino era filho único. Só lá em Lucas explica isso. E aí ele fala: se o Senhor puder me ajudar, né? Alguns detalhes, é por isso que é bom ler as 3 partes separadamente. Mas nenhuma fala isso aqui: sai dele e não entre mais nele. Só aqui fala isso. Seria Marcos um cara mais atencioso, que notou uma coisa que os outros discípulos não viram? Ou seria simplesmente porque Deus colocou aqui esse texto para nos ensinar uma lição espiritual? Que é isso que eu creio. Para deixar para nós algo que do lado de lá Lucas talvez não tenha percebido, do lado de lá Mateus não tenha percebido, mas uma lição espiritual. Que tem coisas que saem da nossa vida e não pode voltar mais. Tem coisas que saem da nossa vida e não pode voltar mais. Nós não podemos aceitar certos tipos de crente. Meu Deus, é o cúmulo. No meu tempo não tinha isso, mas hoje em dia, crente endemoniado. É a palavra. É o crente endemoniado, hoje em dia. O demônio que estava lá quando ele bebia, volta. O demônio de suicídio, volta. O demônio da mentira, volta. O demônio da prostituição, volta. E todos aqueles demônios que tinha nele no mundo, volta novamente. Isto é inadmissível para quem é lavado e remido no sangue de Cristo. Nós estamos num ataque. Eu falei hoje para a pastora Vivi, nós não estamos na defesa, nós estamos num ataque. Quando a Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, significa que eu e você estamos na porta do inferno, e não o diabo está na minha porta batendo para entrar. O diabo não vai bater na porta da minha casa. Eu vou bater na porta do inferno e vou dizer: sai da minha frente. Amém, 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 amém. Aleluia, glória a Deus. O que falta em nós? Atitude. Atitude, falta atitude. Recebe poder, recebe fogo. Nós somos uma dessa região aqui. Nós somos uma igreja que dá muito excesso ao poder. Damos uma liberdade absurda ao poder. O povo cai, sapateia, roda no chão, chora, cara no chão, língua estranha, arrebatado. E no outro dia está fracassado. E no outro dia está irado, está como se fosse um demônio no cara. Irmão, isso é verdadeiramente o espírito que estava trabalhando na vida dele lá, voltando de novo. É ele voltando a ser o velho Adão. Nós podemos falar do lado da carne, eu concordo que existe a carne, mas a carne é a porta de entrada para o diabo. A carne é somente o veículo do diabo. O diabo pilota a carne e Deus pilota o espírito, aleluia. Quem é espiritual entende as coisas espirituais. Quem é carnal só entende as coisas da carne. Mas nós somos espirituais, recebemos armas espirituais. Para o quê? Para lutar contra as fortalezas. Deus não deu para nós espírito de covardia, Ele deu-nos espírito de ousadia. Nós não podemos mais ficar ali na defesa. Ai, tem que vigiar. Ai, meu Deus, toma cuidado com o que você está falando. Não, nós temos que falar: sai da minha frente, diabo. Sai da minha frente, diabo. Sai, 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 sai. Sai! E não aceitar que ele entre de novo. E não dar lugar para ele entrar de novo. Existem 2 partes da guerra espiritual. E olha que é matéria minha na teologia. Batalha espiritual. Existem 2 partes. Uma
vigia. A outra, ataca. Ataca, senão você vai ser atacado. Ataca! E o diabo está atacando os crentes só estão ali se defendendo. Ai, irmão, ora por mim porque eu estou sentindo uma dor. Ai, pastor, ora por mim porque tem um inimigo. Ai, não, irmão, ataca ele, ataca ele, ataca ele, ataca ele. Está te atacando muito porque você não está atacando ele. Ataca ele, ele vai afastar. Quando ele vê, quanto mais ele bate em você, mais você se levanta, aí ele vai ficar com medo. Quanto mais ele faz cara feia, mais você fica bravo também. Sai da minha frente, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha finança, sai! Aleluia, aleluia. Eu quero essa autoridade que está aqui nesse texto. Uma autoridade que me dê a liberdade para falar: sai da minha vida e não entre mais na minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Vamos para um outro nível de fé. Vamos para um outro nível de fé. Não um nível mais de ficar escorado, prendido, amarrado. Eu falei pelo menos para 3 ou 4 pessoas pessoalmente hoje, por telefone, e Deus está dando autoridade para nós expulsar aquilo que atrapalha a vida financeira. E eu senti uma autoridade hoje dirigindo, indo para o centro, falando com uma pessoa no telefone que sentia tanto poder. Falei com o irmão Moisés, eu sentia tanta autoridade que meu corpo começou a tremer dentro do carro. Queimava, eu abri a janela do carro, um frio hoje. Eu abri a janela, que aqui em Curitiba é uma benção. Eu abri a janela, falei, não, é o ar quente, desliguei. E queimava meu rosto. Porque nós estamos indo para um outro nível. Quem quiser ir para um outro nível, vai para um outro nível. E tem mais um detalhe: quem quiser continuar crente morto, quem quiser crente frio, quem quiser continuar crente morto, que fique. Nós queremos ir para um outro nível que proíbe a entrada do diabo na nossa vida. Aleluia, quem está comigo, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Se todo mundo pudesse falar, falei que nem o Natalino, né? Graças a Deus. Essa é a palavra. Porque Deus já cumpriu toda a obra na cruz do Calvário. Ele não disse, eu vou consumar, eu vou terminar. Espera um pouquinho, está complicado. Ele disse, está consumado. Vocês têm poder, vocês estão lavados com o sangue de Cristo. Vocês têm a minha palavra. Agora vai em frente, 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 vai em frente. Prega a minha palavra, prega a minha palavra, prega a minha palavra. Olhe pelos enfermos, expulse os demônios. Prega a minha palavra. Shabadagaça, rabracanta labachai. A séria canta lá, Bachuri Micaia. Aleluia! Nos 3 níveis de livro, a gente pode ver incredulidade. Deus repreende a incredulidade. Deus chama todo mundo de incrédulo. E tem um texto mais bonito que eu gosto, que ele fala assim: ó, geração incrédula. Essa parte é mais bonita que eu vi. Perversa. Ó, geração incrédula. É perversa. Ó, geração incrédula. É perversa. Vocês são incrédulos e vocês são perversos. Mas ó, eu tiro tudo de vocês, não deixe mais entrar. Eu sei que vocês são incrédulos, eu sei que vocês são perversos, mas eu mudo vocês de perverso para bom. E eu sei que você é incrédulo, de incredulidade para a fé. A Bíblia diz, da dúvida para a fé, das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Aleluia! Esta é a conversão. Esta é a mudança que está faltando na nossa vida. Aleluia! Aleluia. O demônio estava tentando destruir esse menino e diz que é desde a infância. Irmão, tem coisa que está acompanhando nós desde a infância. Tem coisa que está atrapalhando a nossa vida desde a infância. Eu não estou dizendo que você tem ataque epilético. Eu não estou dizendo que tudo é demônio. Uma das coisas que eu aprendi dentro da palavra de Deus, nem tudo é o diabo. E a Bíblia fala assim, nem tudo é o diabo. Mas eu vou te dizer que a maioria das coisas ele é. O diabo quer impedir o proceder, o crescimento, o avançar da igreja. Se você é bênção, ele vai tentar te parar. Se você é dizimista, ele vai tentar te parar. Se você é fiel, ele vai tentar te parar. Sabe por quê? O teu dízimo, a tua oferta vai fazer a obra de Deus. Aquilo que você não pode fazer, o missionário vai fazer pela tua oferta. O evangelista vai fazer pela tua oferta. A igreja cresce, então ele vai amarrar a tua vida financeira. Mas hoje aqui, na autoridade do nome de Jesus, eu estou dando uma ordem para todo demônio que está tentando atrapalhar a vida financeira desta igreja. Hoje eu te dou uma ordem: sai desta igreja e não entre mais dentro dela. Aleluia! Quem pode dizer um amém? Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Agora, coisa interessante. Quer ouvir uma coisa interessante? Nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Nas 3 partes da Bíblia, Jesus está descendo o monte. Jesus está descendo o monte. Nas 3 partes da Bíblia, Jesus tinha acabado de transfigurar o rosto dele. Ele estava cheio de glória. Aleluia. Jesus estava vivendo um nível maior do que o nível de bênção. Ele já tinha recebido o Espírito Santo, mas mesmo assim ele continuava orando. Ele continuava no monte, ele continuava pagando preço. Ele era o Filho de Deus e ele deu exemplo para mim e para você. Orar, 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 ora mais, ora mais, ora mais, ora mais. Alcancei, ora mais. Deu vitória, ora mais. Recebeu, recebe mais. Eu quero mais. Sem a sede, tem a fome de Deus. Eu estou com fome de Deus. Eu estou com fome de Deus. Eu não quero orar somente para ganhar um carro zero. Eu não quero orar somente para uma casa nova. Eu não quero orar para ter uma bênção financeira. Eu quero mais do que isso. Eu quero toda a região do sítio cercado, sacudida pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que o diabo se mude deste lugar. Eu quero que as estruturas do diabo nesta região caiam por terra no nome de Cristo. Eu quero famílias restauradas. Eu quero vidas avivadas. Será que é só eu que quero isso? Aleluia! Amassaia, Catanaia, Arabassurianda, Labachai. Vamos para um nível maior. Queremos um nível melhor. Um nível onde o diabo sabe quem você é. Paulo expulsava o demônio, o diabo, olha, eu sei quem é Paulo. Um nível que o diabo sabe quem você é. Sabe. Eu não vou mexer com ele não. E se ele atacar, ele sabe que vai receber chumbo grosso. Porque o diabo atacou Jesus, eu não sou coisa especial, ele vai me atacar também. O diabo atacou Jesus. Irmão, você acha que aquelas tempestades era coisa normal? Algumas tempestades na Bíblia que eu acho que era o puro demônio. Porque Jesus mandou o vento calar. Ali aquela palavra no original está como ordem de expulsar, de sair, de ordenar, de determinar, de dizer, sai, cala-te, mandar o vento calar. Os discípulos, meu Deus, que homem é esse? Basta hoje você fazer 2, 3 sinais, o pessoal pensa que você é especial. Especial é aquele que está em mim. Nunca você é especial. Especial é aquele que habita em nós. Especial é aquele que está em nós. Jesus disse, estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou. Amém? Aleluia. Eu não posso me emocionar muito, né? Nós estamos no estudo, desculpa. Voltando a esse estudo. A porta tem que estar fechada. Eu li um livro quando eu era criança, que todo capítulo do livro assim, ele falava assim, bate a porta na cara de Satanás. Eu achava lindo aquele livro. Um livro que falava do poder do sangue de Jesus, das armas espirituais. Irmão, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Como eu gosto desse versículo. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Andando com aquela expectativa do que Deus vai fazer na minha vida hoje. Como é que Deus vai falar comigo hoje? Será que eu vou ouvir a voz de Deus hoje? Será que a glória vai descer em mim hoje? Será que o poder vai se apoderar de mim de uma maneira sobrenatural? Será que Deus vai mandar eu ganhar alguma alma? Será que eu vou orar por algum enfermo? Será que portas vão se abrir hoje? Será que o diabo novamente vai beijar a lona? Você entra... Isso é, eu estou falando de expectativa. Isso é expectativa que o crente pode acordar. Agora você pode, quando você tem fé, é hoje, diabo. Vai beijar a lona de novo, em nome de Jesus. Vai sair da minha frente de novo, em nome de Jesus. Hoje tudo que o Senhor preparar para mim fazer, eu vou fazer. Eu vou orar pelo enfermo. Eu vou orar para que Deus abra a porta para os meus irmãos. Eu vou orar para Deus levantar os meus irmãos. Eu vou orar para que haja restauração nos lares. Oh, aleluia. Eu vou orar para que haja avivamento em cada casa. Eu vou orar que não seja só o meu pastor que esteja avivado, mas o irmão A, o irmão B, o irmão C, o irmão H, o irmão Y. Oh, eu vou orar para Deus avivar. Tem coisa que não pode voltar, não vai voltar, não pode voltar, não vai voltar, não pode voltar. Diga comigo, não pode voltar, não vai voltar, 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 não pode voltar, não vai voltar.
Aleluia. É só eu ou tá calor aqui dentro? Tá calor aqui dentro, né? É. Aleluia. E eu tô suando num dia que tá lá fora 13 graus. Como suar num dia que tá 13 graus? Não sei, falou assim, continua sendo sorveteriano. Você nunca vai entender. Agora, quando um dia que você fala assim, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero ir romper além, Deus, além da fofoca, além dos ciúmes, além da intriga. Um tempo atrás, eu vi um pastor pregando na igreja, ele falou assim que os crentes têm a doença de querer saber quem caiu. E o pastor pregando naquela mensagem falou assim, que os crentes tinham que ter a alegria de saber quem Deus levantou. Mas os fofoqueiros estão preocupados em saber em quem caiu. Quem caiu? Quem caiu? Você viu quem caiu? Você viu quem caiu? Você viu quem caiu? Você viu quem caiu? Agora o outro poderia falar, você viu quem Deus levantou? 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 Você viu quem Deus está usando? Você viu a autoridade de Deus em quem está agora? Aleluia. Aí você vai dizer, por que, pastor, não é assim? Porque a maioria está frio. Está faltando gente de Deus. Está faltando gente que ora. Quando a gente vai para algum lugar, às vezes nós vamos para São Paulo, eu e minha mulher, pode ser uma viagem comum. Irmão, eu não consigo perder meu tempo com besteira. Eu não sei, hoje em dia as pessoas entram na internet, você já notou? Eles ficam tirando foto do corpo. As crentes e os crentes. Irmão, não tem uma palavra nessa pessoa. Não tem um Jesus te ama. Não tem Deus, faça a obra. Aí posta 15, 20 corpos. E foto do corpo. Eu me pergunto, quando uma mulher começa a colocar foto do corpo, eu me preocupo, por que ela está colocando foto inteira do corpo dela lá? Quem tem que aparecer na minha vida? O meu corpo ou Jesus? Amém? Aí eu me digo, se não é o outro que está voltando, procurando uma brechinha, se não é o mesmo espírito que estava operando antes, que vem chegando devagarinho, irmão, 20 fotos da mesma pessoa. E dureza, quando a gente fica de lado de homem, porque ninguém sabe se é meu primo, se é meu tio, se é parente meu. Eu não vou tirar foto de homem se eu sou uma mulher. Tem que ter sabedoria. E coloca 500 fotos lá, e ninguém sabe. Aí o nego já começa a murmurar, meu Deus, será que é parente? Será que é não sei o quê? Tem coisa que tem que sair da nossa vida. E outra coisa, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado, ele derruba. O pecado é a maior arma que o diabo tem. O resto é blefe. Vou repetir. Porque eu acho que você não ouviu. Se você ouviu, você fala assim, amém. Você tinha falado aleluia. O pecado é a maior arma que o diabo tem. O resto é blefe. Você não está em pecado? Não. Então por que você está aceitando a acusação do diabo? Por que você não acredita naquilo que o Espírito Santo fez na tua vida? Quer dizer, você acredita que você é uma fracassada porque você mesmo disse que você é uma fracassada. Mas quem te disse isso? Deus te disse isso? Deus disse que você é uma fracassada? Deus disse que você não vale nada? A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que fortalece. A Bíblia diz que você pode, e pode mesmo romper, aleluia. Amém? Aí é muito mais fácil escorar-se em cima de marido, ou escorar-se em cima de qualquer coisa, e reclamar da vida, ou reclamar do pastor, ou reclamar dos irmãos. E tem aqueles ainda que ficam fechados, e o diabo engana eles, não confesse para ninguém, não fale que você está passando problema. Esse homem veio desesperado, em lágrimas. Eu duvido que tem um crente dentro dessa igreja que vai ter coragem de falar, meu filho está endemoniado. Isto é um ato de humildade. Vim desesperado no meio da multidão e falar, me socorre. Ele não fez isso no telefone, no MSN, no YouTube ou em qualquer outro lugar. Ele fez publicamente. Avivamento é quando você vem na frente e abre a boca e chora e diz, eu não quero mais ser uma derrotada, quero ser lavado e remido no sangue do Cordeiro e andar em novidade de vida. Sai dele e não entre mais nele, sai dela e não entre mais nela. Amém?
Amém? Vai agitar um pouco, sabia? Vai ou não vai? Quem entende a revelação podia dar um aleluia, né? Vai agitar um pouco, sabia? Em outras palavras, quando Jesus tomou a autoridade que já estava sobre ele e olhou para aquele moço e repreendeu aquele demônio e disse: sai dele, automaticamente o moço na hora começou a se agitar. Vai haver um clamor antes de Deus fazer a obra. O grito da derrota do diabo. Vai haver um clamor na boca dele. O grito da derrota de Satanás. Aleluia. 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 Há um grito no inferno hoje. Há um grito no inferno hoje. Porque tem uma igreja que está preocupada com o avivamento. E o diabo fala: vamos parar essa igreja. Coloque gente contra o pastor. Derruba o pastor. Faz até panelinha. Levanta contra ele. Ele é o perigo. Não deixa ele ficar em pé. Porque se ele cair, cai a igreja inteira. Derruba ele. Derruba ele. Derruba ele. Panela aqui, panela lá. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está lá fora. Não adianta se levantar. Vai beijar lona, Satanás. Estamos em guerra contra o inferno. E não podemos largar. Não podemos usar a nossa língua para o diabo. Mas a língua tem que ser usada para edificação, para exortação, para consolação, para a palavra de sabedoria, para pôr o que está embaixo em cima, para pôr em liberdade os oprimidos. Use a sua língua com poder, use a sua língua para edificar, use a sua língua para exortar, use a sua língua para corrigir, mas não abra a tua boca para falar aquilo que não sabe. Amém? Aleluia. Primeiro haverá um grito. Haverá grito. Amém? Aleluia. Vai haver uma agitação. Um agitamento. Você sabe que perto da hora da vitória o bicho fica mais nervoso? Versículo 26 diz assim: que clamando e agitando com grande violência. A agitação vai ser grande violência. Fazendo estrago. Fazendo... Mas para quem verdadeiramente estiver dentro daquilo que Deus tem proposto para ele. Aleluia. Esse impacto não vai tocar nenhum fio do teu cabelo. Porque Deus te colocou para libertar os oprimidos. Deus tem te posto para libertar os oprimidos. Eu tenho ordenado sobre a minha palavra, eu tenho ordenado sobre a minha palavra, que este demônio que está agindo na vida financeira deste povo, vai sair. E esta semana eu disse para Deus, quero sinais, e Deus falou, vou te dar, porque vem sinais, vem sinais de prosperidade, vem sinais de sede, vem sinais de fome, vem sinais de oração, vem sinais depois de cura e milagre, trazendo com isso arrependimento, salvação, transformação. O avivamento bate na porta. Aleluia, aleluia. O que é que você gostaria que saísse da tua vida e não voltasse mais? Pode falar alto, a irmã ali teve coragem. Miséria. Que mais? Prostituição. Muito bem. Isso. Mentira. Fala aí. Tudo que não presta é muito evasível. Demônio que destrói os casamentos. Tem mesmo, hein? É um espírito só trabalha só em casamento só. Você vê que a gente tem dificuldade de falar uma coisa bem específica que dói nossa alma direto? Arrogância. Sai, não volte mais, filha. Dona arrogância, dona soberba, fica do lado de fora. Irmãos, esse homem foi humilde, irmãos. Esse homem foi humilde, irmãos. Me socorre. Tu podes fazer, faça. Aleluia. Seria uma oração bonita?
Imagine um pastor, imagine um evangelista, vindo um obreiro, uma obreira, ele se dobrar o joelho e dizer: Deus, se o Senhor puder fazer alguma coisa na minha vida, faça. Mas me ajuda nessa incredulidade, porque eu não aguento mais, Senhor. Aí o Senhor vai se levantar e vai ver a sinceridade do teu coração. Aleluia. Vai ver o quanto você verdadeiramente merece ou não merece. E às vezes não está nem na questão do merece ou não merece. Está na questão da vontade soberana de Deus. E aí ele vem, ele não dá muita palavra para você, mas ele repreende o espírito. Ele arranca o demônio da nossa vida. Ele arranca aquilo que nos oprime. Ele arranca aquilo que nos deixa para baixo. Ele arranca aquilo que nos amarra. E por isso ele diz: sai e não volte. Eu acredito até que pela qualidade da coisa, Deus fala: não volte. Eu posso até acreditar nisso, porque imagine o cara voltar a ser mudo e surdo, depois de falar e ouvir. Imagine também o cara voltar a ter ataque epilético. Não posso acreditar, um irmão, um crente espumando, um crente cheio do Espírito Santo, dá tanto lugar para o diabo, ao ponto de ficar que nem Saul e perder até a salvação. Isso que é o pior. E arder num fogo que nunca apaga. Irmão, eu não quero arder no inferno. Eu não quero arder no inferno. O inferno não foi feito para a raça humana. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Quem quiser ir para lá, vai. Eu quero ir para o céu. Eu quero que o pecado fique no seu lugar, mas não dentro da minha vida. Eu quero ter medo do pecado, temor de Deus. Mas medo do pecado. É bom ter medo do pecado, porque nós fazemos que nem José, nós corremos quando nós vemos ele. Nós não ficamos conversando com ele. Que pernas bonitas, que lábios bonitos. Mas foge dele. E a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. A Bíblia não fala no diálogo com a aparência do mal. Ela fala assim: fuja da aparência do mal. Se a Eva não tem a conversinha lá, nós estávamos bem até hoje. Pega isso, conversa com quem é do diabo. Eu digo para vocês, irmãos, na autoridade do nome de Jesus, toda conversa com o diabo traz fracasso e derrota. Toda conversa com o diabo só vai trazer destruição. Se arrependa, lava a tua boca, além de lavar depois com água e com o sangue de Cristo, manda Deus colocar com brasa na tua boca. Se um dia você falou: quero que o diabo me carregue, cuidado, isso é blasfêmia. Alguém que está com Jesus falar que quer o diabo, blasfêmia, vai perder a salvação. Cuidado, cuidado, irmãos. Nós temos que ter temor diante de Deus. Nós queremos não só a bênção, mas o dono da bênção. Nós queremos, eu estou impactado, pastor, estou na bênção. Amém, mas eu quero ir além. Amém? Quero ir além? Quer ir além? Glória a Deus. Eu creio. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos romper, amém? Aleluia. Aqui, o homem tinha uma coisa terrível. Eu acredito que tudo era o diabo. Só para completar. Dá para vocês ficarem em pé pelo menos 5 minutos? E se for 10, dá? Só para completar. Amanhã eu vou falar sobre isso. Só para vocês entenderem. Esse homem, o filho dele é surdo, mudo e tem o quê? Ataque epilético, é isso? E a causa de tudo? Às vezes, nós temos problema no casamento, problema financeiro e um problema espiritual. Nós não conseguimos orar e é tudo demônio. Nós temos 3 coisas e quem está causando as 3 coisas é o diabo. Escute bem isso. O casamento às vezes está quase destruído, se não está destruído. Não é verdade? O casamento já está destruído, se é que já, ou vai destruir, sei lá o quê. E tem mais alguma coisinha ali, um problema financeiro. Tem uma oração que não flui. Aí a pessoa crente, 200 anos de crente, fala assim: eu não consigo orar. Gente, com certeza tem demônio por perto. Porque só o diabo vai atrapalhar a oração. Nem a carne atrapalha. A carne ela tenta até.
Mas a oração, ela vence a carne. Agora o diabo, ele tem força e poder para tentar segurar a oração. Lembra, Daniel? Agora a carne não. A carne não faz isso. A carne você vai dando uma queiminha ali, queima aqui um pouquinho. Queimando do lado de lá. Aí é tipo assim, a sua oração começa assim: Senhor, você sabe que eu já não sou daquelas boas crentes. Olha você queimando a tua carne. Senhor, você sabe que eu não sou daquelas da partilheira de cima, como diz minha sogra, que Deus aí está com ela. Senhor, eu não sou da partilheira de cima, eu sou das partilheiras de baixo. Senhor, a minha casa não é de heredibeira. Está entendendo? Está entendendo como é que é? Senhor, eu não sou aquele castelo estupendo que todo mundo olha e fala: meu, que fortaleza de Deus. Eu sou uma casinha de sapé. Entendeu? Qualquer vento que eu caio. Entendeu? Mas quando entra o Senhor em mim, Senhor, quando o teu poder se apodera de mim, Senhor, aí que entra o mistério. Eu sou fraco, eu sou pó, não valo nada, eu sou o ventinho que sopra, cai. Aí o diabo sopra e eu estou em pé. Eu estou em pé. A casinha de sapé não caiu ainda. Aquele crentinho ali não caiu ainda. Aquela crentinha ainda não caiu ainda. Não, aquele crente não vai cair, sabe por quê? Porque ele está em Cristo. Ele está em Cristo. Ele está em Cristo. Ela está em Cristo. Ele está em Cristo. Estando em Cristo, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Amém. Amém. Amanhã nós vamos fazer então a junção, se Deus permitir, e a unidade de coisas que o diabo tem feito. Entendeu? Vamos tentar fazer uma união de coisas que o diabo está trabalhando na nossa vida. Às vezes é um demônio só. Se a gente conseguir expulsar o demônio, o casamento volta ao normal. Aleluia. A família volta na união. Aleluia. O problema financeiro sai. Aleluia. E a oração flui. Aleluia. Aleluia. E o fogo cai sobre a nossa cabeça. E a virtude de Deus desce sobre nós e nos transforma em novos homens e novas mulheres cheias do poder. Creio assim. Amém? Meu Deus, como eu estou sentindo autoridade hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Se você votar amanhã, amanhã tem mais. Se você não votar, amanhã tem mais.